Com alegria em nosso coração, nós estamos começando mais uma aula aqui no curso de capacitação para o serviço cristão que a Semaderon oferece para todas as igrejas filiadas no estado de Rondônia. Quero, nesta quarta e última aula, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar com cada um dos irmãos. Ao pastor Nelson, que nos honra com esse convite, o diretor do curso, ao coordenador geral, o presbítero Luiz Marques, a todos os irmãos que compõem o Conselho de Educação e Cultura da Semaderon, e ao evangelista Nilson Lutzenberg, que de uma maneira muito dedicada, atenciosa, trabalha na produção aqui dessas aulas. Eu quero agradecê-lo por estar nos auxiliando aqui. A palavra de Deus, lá no livro dos Salmos, um versículo muito conhecido, diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o teu nome, bendizer a ti por esta grande oportunidade. Abençoa cada aluno que está acompanhando este curso, que eles estejam crescendo na fé, sendo edificados, alcançando mais conhecimento do Senhor, da tua palavra. Abençoa-nos mais uma vez pelo teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Estamos tratando sobre heresiologia, né? É o estudo das seitas e das suas heresias. As heresias são desvios doutrinários, são ensinos falsos. E as seitas são grupos de pessoas que se unem em torno das heresias. Então, as heresias geram as seitas. E as seitas, às vezes, multiplicam as heresias, certo? Às vezes, uma seita começa por causa de uma heresia e daqui a pouco outras heresias surgem no meio daquela seita. E o papel do líder cristão é trabalhar para que a doutrina seja preservada. Por isso nós precisamos das escrituras. E o salmista diz aqui: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. O que nós vamos fazer para nós termos um ministério eficaz contra as heresias? Não é, em primeiro lugar, estudando as heresias. É, em primeiro lugar, estudando as Escrituras. Porque quando nós estudamos as Escrituras, via de consequência, as heresias são refutadas. Quando as heresias nos chegam, né, nós as refutamos de uma maneira automática, né? Porque é como você tentar misturar água e óleo. Vai haver uma clara separação. Então, a boa doutrina, a doutrina sólida, por isso que a igreja tem que ser criada com a boa doutrina. Que quando o crente for ouvir uma heresia, e tem muita heresia, e nos nossos dias, né, os dias que a internet está disponível para todos, vídeos de todo tipo, programas de televisão bem feitos por muitas igrejas e muitas seitas. Então, os nossos irmãos precisam estar bem abalizados na doutrina bíblica. Daí um curso desse é importante, a escola dominical é fundamental, valorizar mais o culto de doutrina da igreja. O culto de doutrina é fundamental, oração e doutrina. E a escola dominical são os esteios, as colunas da igreja, certo? Para que haja esta formação doutrinária. E ao crente em geral, e especialmente ao líder, tem que ter esse sentimento no coração: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Por mais que nós, pela graça de Deus, somos obreiros, às vezes corremos, não tem nenhuma vantagem nisso.
se você não tirar tempo para meditar nas Escrituras todo dia. Você pode estar fazendo um monte de coisa na igreja. Se você ou eu não estivermos meditando nas Escrituras todo dia, o nosso ministério estará deficitário. Deficitário, especialmente quem dirige igreja. Não tem como deixar de meditar na Escritura todo dia. Levanta mais cedo, dorme mais tarde, tem que dar um jeito. Mas nós precisamos meditar na palavra de Deus. Medita no decorrer do dia, deixa para almoçar de repente uns minutinhos depois, faz uma leitura antes. Mas nós precisamos meditar na palavra de Deus. Tá bom? E na nossa aula nós estamos falando um pouco de heresiologia, estamos analisando as seitas. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o adventismo, já falamos muito, né? Temos aí os adventistas, nós respeitamos a todos, mas nós não concordamos, né, com muitos ensinos adventistas, né? O pastor Ezequiel Soares, no Manual de Apologética Cristã, afirma que em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, os adventistas conseguiram o status de evangélico e não são considerados como seita por muitos. Mas o adventismo, no sétimo dia, aparece na lista da seita na obra O Caos das Seitas, de autoria de Van Balen, um autor americano. Você deve ter percebido que numa outra aula eu disse que tem muitos países que o catolicismo não é mais considerado seita. Agora eu estou dizendo que o adventismo não é. E esse processo está correndo no Brasil. Esse processo está correndo no Brasil. O adventismo está sendo propagado no Brasil e ele está mais palatável. Ele está sendo muito mais aceito, assimilado. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder a visão de que ele é uma seita. Mas então vamos tratar disso. O adventismo é seita, primeiro, pelo caráter sectário e exclusivista de muitos dos seus membros. Não são todos, mas muitos. São sectários e exclusivistas. Todos os sectários e exclusivistas que dizem assim, salvação só na nossa igreja, salvação só se guardar o sábado, isso é característica de seita. Nem todos adventistas fazem isso, é verdade, mas historicamente eles assim agem. Também eles são seitas em razão das interpretações errôneas que eles fazem das Escrituras, né? Uma delas em relação à questão do sábado. Agora, eles confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assim como nós, mas tem características de seitas, por essas que eu estou falando aqui. Aí eles criticam quem guarda o domingo, e falam, porque Sunday quer dizer o dia do sol. De fato, no inglês, Sunday quer dizer dia de sol, ou dia do sol, né? Sun, sol, day, dia. Só que, se for assim, Saturday, que é sábado, né, é o dia de Saturno. Então, se o domingo é um dia de paganismo, o sábado também seria, né? Nós não estamos preocupados, meus irmãos, com quem colocou o nome no dia. Nós não estamos ligados a isso. Nós não estamos ligados a isso. Pela graça de Deus. Aliás, vou abrir um parêntese. Nós estamos vivendo numa época que nós temos que tomar cuidado. Eu não vou comprar um produto no mercado X, na loja X, porque essa loja, ela prega tal coisa. Tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco eu não vou comprar em lugar nenhum. Jesus falou assim, Paulo falou, vai lá no açougue e compra sem perguntar nada. Se eu for perguntar no mercado desse aí, quem é o dono daqui? Ele crê em quê? Ele prega o quê? Ele investe o dinheiro dele em quê? Comprai de tudo que se vende no açougue. O crente liberto por Jesus Cristo sabe o que é liberdade cristã. Irmãos, a liberdade cristã é uma das coisas mais extraordinárias que existem. A pessoa não se engasga com nada, com nada. Eu não vou falar algumas coisas aqui, porque, de repente, não vai ser bem compreendido. Mas o que Paulo falou, por exemplo, sobre a carne sacrificada a ídolo,
Ele falou, os ídolos são o quê? Os ídolos não são nada. Os ídolos não são nada. É óbvio que ele não aconselhou comer, o irmão vai ver você lá, assentado à mesa, ele vai escandalizar. Então, não está falando sobre isso. A questão é abrir mão, nós não precisamos disso, absolutamente. Mas se numa situação excepcional a pessoa precisar, meu irmão, Santo Antônio existe, São João existe, como santo, como divindade, ou como um elemento de culto para a pessoa fazer uma oferenda para ele? Não existe. Agora, se a pessoa acha que existe, entende? Então, essa questão aí, eu entrei nesse assunto só de leve, não sei nem se deveria, que não é o tema especificamente aqui, mas para mostrar que o adventismo às vezes se engasa com umas coisas. Veja bem, domingo é Sunday, então seria dia do sol. Segunda, Monday, seria lua. Terça, Tuesday, Marte. Quarta, Wednesday, seria dia do Mercúrio. Quinta, Thursday, seria o dia de Júpiter. Sexta, Friday, seria o dia de Vênus. Então, não dá para a gente ficar preso a esse tipo de coisa. Por que nós não guardamos o sábado? Primeiro que Jesus não o guardou, e aí os adventistas, assim, com todo respeito, falam, não, mas aquele dia lá não era o cerimonial, né, ou era apenas, não era a ordenança dos mandamentos, enfim, eles criam umas argumentações diferenciando um dia de outro, que a gente às vezes acaba nem se atende mais a esse tipo de explicação. Por quê? Se era assim, se aquele dia lá era o dia que podia ser quebrantado, por que os judeus criticavam Jesus? Por que eles disseram que o homem não podia levar a cama, se aquele dia lá não era o dia que Moisés falou dele? Então não tem explicação. Simplesmente não tem explicação. E Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Então, os demais mandamentos foram ratificados no Novo Testamento. Eles foram repetidos. O sábado não foi ratificado. Né? Então, muito bem. E se for para guardar, meus irmãos, as ordenanças do Antigo Testamento, né, tem que ver quanto se pode andar no dia de sábado, não pode acender fogo, então não pode andar de carro, não pode acender lâmpada, tudo isso depende de combustão, depende de fogo. Como é que um carro anda? Tem que ter uma combustão. Né? A energia é uma força. Geralmente a energia, quando ela é termoelétrica, imagina a energia a carvão. Então a pessoa não olha isso, eles estão... Enfim, não tem muito sentido e nós não queremos. A Bíblia diz assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova ou sábado. Colossenses 2:16. Nós não discutimos isso. Atos 15, os apóstolos fizeram um acordo. Vocês vão pregar para os gentios. A única coisa, vocês se guardam da fornicação, da carne sufocada. Né? Fez lá, vamos ler aqui Atos 15, para a gente citar com muita clareza. Ali já foi estabelecido o que seria para os gentios guardarem ou não guardarem. E aquilo foi um acordo que os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram, para poder cessar aquela contenda, né? Que vos abstenhais, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum. Atos 15, versículo 28. Senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, por isso que a gente não participa, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. É isso aqui. Agora, eles continuaram fazendo as cerimônias, continuaram fazendo a circuncisão, guardando o sábado. Veja que, muito tempo depois, quando Paulo vem a Jerusalém, aí Tiago falou, irmão Tiago, os irmãos sabem que você, irmão Paulo, os irmãos sabem que você está aqui, né? E eles dizem que você está transtornando a doutrina, para eles não ficarem falando nisso,
tem uns jovens aqui que fizeram um voto, entre com eles no templo. E Paulo, meus irmãos, Paulo era um cristão, o maior exemplo de cristão. Paulo não se engasgava com essas coisas. Tinha que rapar a cabeça, entrar no templo, ele entrava no templo. Entendeu? Ele não se engasgava com essas coisas. Ele foi e entrou. E aí teve a revolta dos judeus, ele foi preso, como a gente sabe. Estava tudo dentro da provisão de Deus. Romanos 14, versículo 5 diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Não, alguém quer guardar o sábado? Bênção, não é pecado guardar o sábado. Deus se agrada se a pessoa guardar o sábado para adorá-lo. Agora, se a pessoa quer guardar o sábado porque acha que isso salva, aí já está pecando. Esse é o problema. Mas se a pessoa quiser guardar o sábado, por exemplo, domingo, nós temos um propósito de ir para a igreja domingo. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Agora, eu não posso dizer que quem trabalha no domingo está pecando. Senão eu vou fazer o mesmo que os sabatistas, né? Tinha um hino que a gente cantava muito, né? E aí agora está difícil da gente cantar, né? A gente dizia assim: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Né? Veja, na época que esse hino era muito cantado, nós vivíamos num Brasil rural. Então as pessoas trabalhavam na roça. Então não tinha profissional liberal, não tinha enfermeiro, não tinha técnico de enfermagem, não tinha médico, não tinha bombeiro, não tinha motorista, não tinha. Então as pessoas trabalhavam, né? Hoje as pessoas têm plantão, às vezes está lá no hospital. Como é que vai funcionar o hospital no domingo? Se ninguém trabalhar no domingo, como é que vai fazer? Certo? Então essa pessoa vai ter que ter outros dias para ela folgar. E Deus recebe. Né? Talvez ela não pode vir no domingo, no outro domingo ela vem. Então nós temos que ter esse cuidado, senão a gente incorre no mesmo erro, né, de divinizar, de idolatrar um dia. Não podemos fazer isso, certo? Então, um faz diferença entre dia e dia, outros julga iguais todos os dias. Agora, uma coisa interessante, o sábado é um princípio, e como princípio ele vale até hoje. É o princípio de que eu preciso descansar. A terra precisa descansar. Os animais precisam descansar. Esse é um princípio. Porque o próprio Deus, numa linguagem naturalmente teofânica, né? Antropomórfica, melhor dizendo, numa linguagem antropomórfica, ou seja, numa linguagem humana, o próprio Deus descansou. Para dar-nos aí o entendimento de que nós precisamos descansar. Isso aí é sábio, né? Trabalhar excessivamente aí não é válido, não é correto. Muito bem, então não há na nova aliança esse dever de guarda no sábado. Se fosse para guardar, tinha que fazer a festa da Páscoa, dos pães asmos, de Pentecoste, das trombetas, dos tabernáculos. Aliás, tem umas igrejas que estão fazendo, né? O movimento judaizante, tem igreja que está fazendo casamento judaico, festa das cabanas, colocando as cabanas do lado de fora, para passar as semanas ali. Tudo isso, meus irmãos, ficou na velha aliança. Nós estamos na nova aliança, pelo sangue de Jesus, na cruz do Calvário. Dificuldades naturais para a guarda do sábado, né? A questão do fuso horário, proibição de acender fogo, né? Eu perguntei para um adventista, uma vez ele estava falando muito sobre o sábado e tal, e era um sábado naquele dia. Eu perguntei, você mora onde? Aí ele falou, eu moro no bairro tal. Aí eu fiz o cálculo de quantos quilômetros dava. Falei, mas você veio de lá hoje? Eu falei, vim. Falei, então você já quebrou o sábado, porque você já andou mais de um tiro de pedra, né? Do local que ele estava, dava mais ou menos uns 4 quilômetros, né? Então eu falei, você já quebrou o sábado. Então, às vezes a pessoa cria algo que ela mesma não pode cumprir. Muito bem, mas vamos à frente, porque o problema do adventismo não é só o sábado. Tem o problema do estado da alma. Eles não creem que a alma permaneça consciente.
Eles dizem que os mortos estão dormindo, eles interpretam aquele dormir que a Bíblia fala, inclusive Jesus quando fala de Lázaro, eles interpretam literalmente. Então as almas estariam dormindo, né? Então, em estado de silêncio, de inatividade, de inconsciência. Então essa é uma heresia, porque a Bíblia fala muito, muito bem do estado de plena consciência das almas, tá certo? Daqueles que morreram, tanto dos que estão no Hades, tanto dos que estão no paraíso, estão em estado pleno de consciência. Agora, o que eles lembram acerca da terra, aí já é diferente, né? Porque um está num estado de antigozo, né? Mas de gozo, mas vamos usar a expressão de antegozo, né? Porque ele ainda não está no gozo pleno, que é da presença de Deus, quando todos chegaremos juntos pela graça de Deus, mas já está no estado de gozo, no paraíso. Então, as memórias, vamos dizer assim, mortas, né? Essa comunicação com esse mundo mal, né? Não existe. Agora, aquele que está em tormento, sim, aí ele tem. Isso está lá naquela passagem do rico e Lázaro com muita clareza, né? Com muita clareza isso está lá nessa passagem. Nós temos também Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, que fala das almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra. Elas clamavam debaixo do altar, né? Outra questão do adventismo é o destino final dos ímpios e de Satanás. Eles falam que eles serão exterminados. Isso aqui é outra doutrina perigosíssima. O adventismo ensina que o pecado e os pecadores serão exterminados para não mais existirem, ou seja, eles não creem numa condenação eterna. Isso aqui é outro ensino herético deles, né? E eles falam que depois que terminar a controvérsia entre Cristo e Satanás, haverá essa exterminação, né? Está nos escritos deles. Vergonha e horror eterno não significa, ou melhor, escrito do pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, vergonha e horror eterno não significa destruição ou aniquilamento. Essas palavras falam do estado de separação eterna de Deus em que o ímpio se encontrará. Quanto à pessoa de Satanás, Apocalipse 2 e 10, diz-nos que ele, o anticristo, o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Isso não é aniquilamento. Então, não haverá aniquilamento, né, do pecado, dos pecadores e dos anjos caídos também não, certo? A Bíblia fala desse estado de vergonha e de sofrimento eterno. Também a questão da expiação dos pecados, há um outro problema do adventismo, porque eles falam de uma expiação incompleta, né? Eles falam da questão do juízo investigativo, que é a doutrina da redenção incompleta, de Iran Edson, que foi consubstanciada ou forjada posteriormente com base nas visões da senhora Ellen White. Eles afirmam que em 1844, o Senhor Jesus entrou no santuário, no céu, para purificá-lo e assim completar a obra da redenção. Então essa é outra doutrina perigosíssima do adventismo, porque nega a completude, a suficiência da obra redentora de Jesus, feita no Calvário, quando ele disse, Pai, está consumado. Outro problema, eu já falei sobre ele, é a questão de considerar os escritos, né, de Ellen White como divinamente inspirados. Tá? Outra heresia, e essa colide muito mais com o pentecostalismo, está ligada ao dom de línguas. Eles não creem no dom de línguas. Eles creem que o dom de línguas é, por exemplo, a pessoa que fala inglês. Um brasileiro que aprende inglês e isso facilita que ele pregue o evangelho, então ele tem dom de línguas. Né? Tem até um ensinador muito conhecido deles, que tem programas, inclusive na TV, na internet, que ele tem um vídeo que ele fala, olha, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho um dom de línguas, eu falo inglês, mas dom de línguas não é isso. Dom de línguas é um dom sobrenatural. A Bíblia diz, concedido pelo Espírito Santo.
dado pelo Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tá? Naquele dia do Pentecostes, ocorreu um fenômeno chamado de xenolalia, ou seja, xenolalia é falar língua estranha, porém língua humana. Tá? Na verdade, há quem interprete que os galileus, ou melhor, os árabes, os cretenses, todos os habitantes ali do mundo que estavam ali em Jerusalém, teriam ouvido, né, por um milagre de interpretação. Mas o entendimento mais corrente é de que houve ali a xenolalia, ou seja, os discípulos falaram naquelas línguas. E isso já aconteceu em outros casos, nos nossos dias. Né? Temos testemunhos na nossa era de pessoas que foram para países estranhos e falaram na língua daquele país. Nós temos casos, inclusive o pastor Antônio Gilberto conta um testemunho uma experiência que ele teve numa igreja de um irmão falar em línguas, né? E no idioma que ele conhecia e que tinha uma outra pessoa que era um estrangeiro que também falava aquele idioma. Então eles identificaram que era aquele idioma que a pessoa estava falando. E um irmão indouto e letrado, né? Então tem lá um japonês e um irmão que mal fala o português, fala em japonês. Então é uma xenolalia. Mas o que mais acontece é a glossolalia. A pessoa fala em línguas, mas é uma língua que não tem no plano humano. Então aí é onde Paulo teria dito, fala a língua dos anjos, fala com Deus, fala em mistérios com Deus. Só Deus sabe. E aquele a quem Deus dá a interpretação. Até porque, se a língua estranha fosse uma língua humana, qualquer um poderia interpretar. Você ia trazer um número de uns estrangeiros aí na igreja e a pessoa ia ficar ouvindo. Podia ser um ímpio. Não, tem esse crente aqui falando em árabe, falando em russo, falando em inglês, falando em francês. Traga um francês aqui, traga aqui um russo. Mas não é assim. Só interpreta se tiver o dom de interpretação. Ou seja, se for batizado com o Espírito Santo, falar em línguas e então interpretar. Tá certo? Então, o adventismo, ele nega. Aliás, tem literaturas adventistas que dizem que as línguas estranhas são manifestações de demônio. É preciso ter cuidado. Eles têm um folheto, né, que eles distribuem, que lá eles dizem, essas línguas foram examinadas pelos linguistas do mundo inteiro e ninguém conseguiu identificar. Então, entendemos que essas línguas são manifestações de demônios. Então, é complicado. É muito complicado. É preciso ensinar isso, né, para os irmãos, porque isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. A falta da manifestação poderosa do Espírito Santo pode levar a muitos erros, a muitos enganos. Por isso, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós, como igreja pentecostal, precisamos buscar mais a Deus. Nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, todos precisamos ser cheios do Espírito Santo. Temos que priorizar a oração e a doutrina bíblica, a exposição bíblica. O pentecostalismo tem perdido muito nos últimos anos com a espetacularização da fé, com a banalização dos dons, com a banalização da pregação. Pregação, meus irmãos, é a exposição da Bíblia, exposição da palavra de Deus. Não é você entregar o seu púlpito para qualquer pessoa que está passando pela sua cidade, pelo seu bairro. Você nem conhece, é um pregador de fora, não sabe nem o que vai pregar. Priorize com a sua igreja, com a sua congregação, a busca do Espírito Santo, a doutrina genuína, para que nós não sejamos apenas pentecostais no nome. O teólogo Stanley Horton, um dos maiores teólogos norte-americanos pentecostais, num dos seus livros, isso coisa já de 20, 30 anos, ou mais, acho que mais, mais do que isso, ele diz que nos Estados Unidos, muitos pentecostais creem na atualidade dos dons espirituais, mas não recebem mais. Sabe o que é isso?
Isso é o nominalismo pentecostal. É a pessoa crê, mas não recebe. Nós precisamos crer e precisamos receber. O dom de línguas estranhas precisa ser uma realidade na minha vida, na nossa vida. Por isso nós precisamos cuidar mais do dia a dia das nossas igrejas, das nossas congregações. Menos movimento, mais oração, mais palavra de Deus e busca do verdadeiro avivamento, né? Que é interno, com gemidos, com a busca profunda da presença de Deus. Que Deus nos ajude, porque senão essas doutrinas contrárias ao pentecostalismo vão ganhando força. Como eu disse, o pastor Ezequias Soares já disse que nos Estados Unidos eles não são considerados mais seita. E aqui, né, está havendo um crescimento e uma assimilação, e nós temos que saber disso aqui. Nós somos pentecostais. Nesse ponto, nós somos exclusivistas. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Pronto. Nós cremos que Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Só que nós temos que crer, pregar, e isso precisa acontecer. Senão, daqui a pouco, as crianças que cresceram na igreja, adolescentes, eu escuto falar, mas eu nunca vi. Vamos pensar nisso e vamos buscar mais a Deus. Muito bem, meus irmãos, o adventismo é praticamente isso. Eles são muito proselitistas, né? Eles gostam muito de ir atrás dos crentes de outras igrejas. Mas que Deus abençoe. Nossas observações não são pessoais. Nós estamos fazendo uma defesa da Escritura Sagrada. Indo para a conclusão da nossa aula, nós temos ainda o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma seita que também cresceu muito. Dizem que o Brasil é o maior reduto espírita, ou espiritista do mundo, né? O Espiritismo foi fundado por Allan Kardec, né? Mas a doutrina ela é mais antiga. A doutrina espírita ela remonta de milênios. O Espiritismo moderno, que é a história, conta a experiência de duas irmãs, Kate e Margaret Fox, em 1848, em Hydesville, em Nova York, nos Estados Unidos. Passaram a ter na casa dela uns barulhos, e elas interpretaram como se fosse de espíritos desencarnados, começaram a ter um diálogo, e dali então se descobriu, ou mais tarde se descobriu que isso era uma fraude, uma farsa. Mas dessa história saiu então a doutrina católica, a doutrina espírita, que mais tarde o estudioso francês Hippolyte de Léon Denisard Rivaux, o Allan Kardec, instrumentalizou essa doutrina como o espiritismo, né? E o cerne dela é falar da reencarnação, esse espiritismo mais kardecista, e os livros espíritas aí eu já mencionei, né? O espiritismo kardecista afirma ser uma fusão, né, com o evangelho genuíno. Precisa ter cuidado, que às vezes a gente está ouvindo um programa de rádio e pode pensar que é um pastor pregando, e às vezes é um espírita. Ele fala de Cristo também. A grande questão é que não é o Cristo crucificado, o Cristo que redime, o Cristo que verteu sangue para salvar. Não é esse Cristo, né? É um Cristo, um grande médium, um espírito iluminado, né? Então, um espírito evoluído, melhor dizendo. Alguns grupos espíritas chegam a negar que Jesus tenha tido um corpo físico, como o nosso. Isso vai estar na linha do gnosticismo. Falam muito da reencarnação, né? As boas obras são feitas aqui, e para a pessoa ir evoluindo, e também através das reencarnações, né? As boas obras, aí a pessoa vai ter um período nas regiões celestiais para ele ficar, para o espírito evoluir, voltar numa fase posterior, numa realidade melhor. É isso que eles pregam aí, né? E tem também as divisões do espiritismo, né? A quiromancia, que é a leitura das mãos, também conhecida de quiroscopia. A cartomancia, que é a leitura através das cartas, né? Adivinhação, né? Tudo isso é adivinhação. A grafologia, que é através
da escrita, a hidromancia, que é a adivinhação através de água, a astrologia, que é a questão da crença da influência dos astros, né? Não confundir com a astronomia. A astronomia é uma ciência. A astrologia, então, inclusive, tem aí o horóscopo, né, que as pessoas consultam ao horóscopo. Aí nós temos o baixo espiritismo, né? São manifestações assim, vamos dizer, mais grotescas, que os próprios espíritas kardecistas, eles refutam, né? A questão do vodú, né? São cultos mais de origem negra, né? Praticamente no Haiti, cultos que envolvem sacrifícios de animais e até de ritos para matar pessoas, enfim. Candomblé, que é bem conhecido aqui no Brasil, a religião dos negros, especialmente na Bahia. A Umbanda também, né, é um culto afro-brasileiro, né, se mistura em alguns lugares com a pagelança e outros cultos sincréticos. Lá no Nordeste se mistura, inclusive, com o catolicismo, né? Lá na igreja lá do Bonfim, eles lavam lá as escadarias, todo mundo junto. A quimbanda, né, é um ritual de macumba, né, que se confunde com os da Umbanda. E por diante. Isso aí tem muitas práticas dessas estão ligadas ao período, aos escravos, né, e principalmente o período da escravatura, que eles mantiveram e alguns até criaram religiões próprias nos quilombos, né, onde eles estavam. Tem o espiritismo científico, né, como a Legião da Boa Vontade, né, é um espiritismo chamado autoespiritismo, ortodoxo, mas também está ligado aí à reencarnação, né, ao esoterismo, à nova era, né, que é a busca progressiva do espírito até um plano de iluminação, né, e assim por diante. O espiritismo kardecista, eu já falei, crê nos mundos, na pluralidade dos mundos habitados, que as pessoas se reencarnam, que Jesus foi apenas um médium, né, um espírito evoluído. A reencarnação, também já tratamos disso, vamos passar para frente. Eles confundem, inclusive, com a questão da ressurreição. Ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. A ressurreição, a pessoa volta ao mesmo corpo, ressuscita o mesmo corpo. A Bíblia fala de algumas ressurreições. Todas as pessoas morreram, ressuscitaram e morreram de novo, exceto Jesus, né, que ressuscitou, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que subiu ao céu e está à direita de Deus intercedendo por nós, né? Então, ressurreição, a Bíblia fala de Lázaro e de outras, né? Eles confundem a reencarnação também com o novo nascimento. Quando Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo. Nascer de novo ali é regeneração, é um nascimento espiritual, nascer da água e do Espírito. Então, essa é a questão do Espiritismo. Nós abordamos também a Testemunha de Jeová, mas eu já falei acerca delas, né, em outros tópicos, não vou repetir, certo? Eles falam contra a Trindade, não creem, né, na existência de um Deus em 3 pessoas, e assim por diante. Acham que Jesus não era Jeová, não era Deus Jeová, ele foi criado, né, uma pessoa espiritual apenas. Muito bem. Ok. O mormonismo, nós já falamos do mormonismo, né? Joseph Smith, as revelações que ele teve, com o anjo Moroni, né? De lá saiu o livro de Mórmon. Na verdade, o mormonismo é praticamente uma visão messiânica envolvendo os Estados Unidos da América, né? Tira o messianismo do plano judaico e coloca o messianismo no plano americano. Então, dali seria a igreja messiânica, né, dos últimos tempos, vamos dizer, a igreja de Jesus Cristo dos últimos tempos. Então, uma visão messiânica a partir dessa igreja ali.
Então fala da questão da Nova Jerusalém, enfim, a partir ali de Missouri, né, nos Estados Unidos. Então há uma questão muito nacionalista também aí. Pregam o batismo pelos mortos, né? Falam da questão do matrimônio com a questão voltada para a vida pós-morte, né? Então, a congregação cristã é uma igreja pentecostal, surgiu na mesma época da Assembleia de Deus, né? Mas eles têm alguns pontos doutrinários que são heréticos, né? Por exemplo, eles negam a existência do ministério pastoral, né? A questão do batismo que eles falam lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eles têm outras práticas também em relação ao próprio critério de batismo, a questão de dízimo também, são alguns pontos de divergência da igreja, da congregação cristã, né? A questão do dízimo também. A maçonaria, já falei da maçonaria como sociedade secreta, né? E no final aqui, eu concluo dizendo assim: além das seitas e heresias, existem em nossos dias muitos ensinamentos sutis que buscam se infiltrar em nossas igrejas através de literaturas, no vasto mundo da internet e, finalmente, até mesmo por meio de nossos púlpitos. Convém ao ministro do Senhor estar atento, sempre ouvindo o Espírito, para poder discernir bem o que está ou não de acordo com a reta doutrina. As teologias pós-modernas nem sempre são fáceis de serem detectadas. Geralmente surgem, abertamente ou não, em meio a temas como igreja emergente, ortodoxia generosa, né? São visões do cristianismo assim, que incluem todo mundo, uma graça universalista, que Deus é um Deus bondoso e que não vai mandar ninguém para o inferno. Teísmo aberto é que negam a presciência de Deus e coloca Deus quase como um ser sujeito às ações humanas, né? O evangelho da autoajuda, tá certo? Que focam no homem, né? A capacidade de vencer pela autoafirmação, enfim. Aí tem a teologia do coaching, que tem que ser analisada aí com muito cuidado, a teologia narrativa, que traz o desconstrucionismo bíblico, a questão da cosmovisão cristã, que nós temos que tomar cuidado. Todos nós temos uma cosmovisão, todos. Só que a maioria dos livros que tratam de cosmovisão cristã no Brasil é uma cosmovisão cristã reformada, que não é a visão pentecostal. Então, aí vem a questão do mandato cultural, da redenção da cultura. E nós não pregamos o evangelho que redime cultura. Nós pregamos o evangelho que redime o homem. A cultura não vai ser redimida, o mundo jaz do maligno. O homem mau caminha de mal a pior, enganando a sendo enganado. Isso é o que a Bíblia diz. Então a gente precisa ter cuidado. A nossa cosmovisão, ela existe, mas é uma cosmovisão cuja redenção se projeta para o céu e não na terra. Então é preciso ter esse cuidado ao tratar esses assuntos. Temos uma cosmovisão? Lógico, todos têm. O que é a cosmovisão? É uma visão do cosmos, é uma visão do todo. Nós temos uma visão, o cristianismo tem uma cosmovisão. Agora é preciso diferenciar da maioria dos livros, né, que tem uma cosmovisão. O pastor Sadraque Muniz escreveu um livro sobre esse assunto e no final ele fala da redenção nesse aspecto da eternidade. Então isso é importante analisar essa diferença. Então a gente tem que tratar desse assunto com esse diferencial de que nós não estamos pregando um paraíso na terra, a redenção das artes, a redenção do entretenimento, da educação, da cultura. Não. Não foi isso que Jesus disse, né? Então Jesus, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja e o mundo vai entrar na grande tribulação, vai ficar pior a situação. Isso não é escapismo, isso não é a gente ser pessimista, isso aí é pregar a palavra de Deus. Por isso que Pedro falou, salvai-vos dessa geração perversa. Então a questão do mandato cultural,
Nós temos que redimir a cultura. Meus irmãos, a cultura, as artes, o homem criou depois do pecado. E isso, Pedro falou que essa terra vai ser queimada. Tudo que está aqui vai ser queimado. Então a Escritura prega isso. A apologética evidencialista, teologia do domínio, assim por diante. Não nos esqueçamos de que somos pentecostais clássicos, que, portanto, nem todo o ensino do meio protestante ou evangélico se conforma com nossa identidade doutrinária, nossa teologia confessional, dogmática, litúrgica e prática. Que Deus nos ajude e nos guarde de todo e qualquer ensino que contrarie a pureza doutrinária, livrando-nos inclusive daqueles que surgem com aparência de biblicidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Que Deus te ajude, te abençoe, que a graça de Deus esteja abundante no seu coração, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, para que você compreenda cada vez mais a palavra de Deus. Leia a Bíblia essencialmente. Leia bons livros, livros recomendados, e depois amplie a sua pesquisa também. Mas primeiro leia a Bíblia, livros recomendados. Nós temos uma casa publicadora que tem muitos bons livros recomendados, outras editoras também, né? E depois você vai ampliar a sua pesquisa conforme você puder e conforme o propósito de Deus para a sua vida. E Deus te abençoará grandemente. Renovando a minha gratidão a Deus, a Semaderon, todas as pessoas nominadas, eu concluo aqui esta aula. Espero sinceramente que tenha sido para o seu proveito, para a sua edificação. Que Deus te abençoe grandemente, que a paz de Deus esteja na sua vida. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja e permaneça com você, com a sua casa, com a sua família, com a sua igreja, em nome de Jesus.